Dizem que o amor é a única fraqueza que nem a imortalidade pode curar. Para Lord Vladislav, pai de Amélie, a vampira que ousou quebrar todas as regras, essa fraqueza se tornou a ruína de seu império. Ele desprezava o romance proibido de sua filha com Elara, a herdeira do inimigo, mas quando o mundo inteiro se voltou contra ela, por causa da recompensa de sangue imposta pela irmã ciumenta, ele foi forçado a escolher. Silenciosamente, ele vestiu sua armadura de guerra, sabendo que lutar ao lado dela significava aniquilar tudo o que ele havia construído. Ele trairia seu código de honra por amor filial? E o preço de proteger sua filha será a extinção de toda a sua linhagem? Um tremor percorreu o castelo de sangue. Mas não era um terremoto. Era o som grave das botas de guerra de um senhor que não as calçava há mais de 3 séculos. Lord Vladislav, o sanguinário, parou no umbral da câmara, a armadura fria e pesada refletindo a luz bruxuleante da tocha. Ele não precisou falar. O peso do metal polido e a aura de poder gélido eram a única declaração necessária. Amélie, a vampira que havia jogado seu mundo no abismo, ergueu o olhar do mapa rasgado de seu território. Seus olhos rubros, carregados de insônia e culpa, encontraram os dele. Pai, ela sussurrou, a voz carregada de veneno. Por mim. Não manche sua honra por esta loucura. Eu escolhi Elara. Eu mereço esta caçada. Vladislav apenas balançou a cabeça. Eu desprezo a herdeira e a maldição que ela trouxe sobre esta casa. Mas a honra é um conceito vazio quando o sangue da sua linhagem está em perigo. Que venham os caçadores. Ele rosnou, o som ecoando como pedra sendo rachada. Nós os esperaremos. Naquele instante, a lealdade de Vladislav, a mais chocante das traições ao código milenar, se espalhou como uma onda de choque pelo subsolo e finalmente pelos reinos humanos. A notícia de que o velho Lorde havia escolhido a ruína sobre o abandono garantiu que a Guerra dos Sangues não seria um mero duelo, mas um conflito total. Na capital humana, as muralhas tremeram com o decreto de sangue renovado. Lisandra, a irmã da herdeira, e a mente por trás do prêmio, sorria em seu trono temporário, satisfeita. Ela esperava que o prêmio eliminasse Amélie e, de quebra, desestabilizasse Elara, sua irmã fugitiva que havia trocado o destino de seu povo por um beijo vampírico. O prêmio não era apenas uma recompensa por uma cabeça. Era um convite aberto para o caos, atraindo mercenários, clãs menores desesperados por glória e todos os inimigos seculares da casa Vladislav. A linha estava traçada. De um lado, o antigo e poderoso clã vampírico de Vladislav, agora em desvantagem numérica e moralmente comprometido. Do outro, a fúria unificada dos clãs humanos, sedentos pelo sangue que Amélie havia prometido à sua amada herdeira. Amélie e Elara, escondidas sob a proteção feroz de Lord Vladislav, observavam o horizonte incandescer. A Guerra dos Sangues, forjada no altar de um amor proibido, havia acabado de começar. O preço de proteger Amélie não era a extinção, mas o início da contagem regressiva para ela. A contagem regressiva começou no silêncio espectral da cripta de pedra, o único refúgio seguro sob o castelo de sangue. Elara, a herdeira perdida, sentia a frieza do mármore na ponta dos dedos, a mesma frieza que deveria ter sentido no trono humano que abandonou. Seus olhos não estavam fixos em Amélie, mas nas sombras que dançavam, projetando as formas grotescas dos caçadores que ela sabia estarem marchando. Olhe para o que fizemos, Elara murmurou. A voz uma confissão. O meu povo levanta armas contra a escuridão, e a herdeira deles está deitada com ela. Minha traição é o fogo que consome todos nós. Amélie se ajoelhou, afastando o manto de seda pesada. Ela podia sentir o aroma de pólvora e metal que subia dos níveis superiores onde seu pai preparava a defesa final. A culpa era um aguilhão familiar, mas ao tocar o rosto pálido de Elara, transformou-se em justificação. Sua traição é a minha única verdade, herdeira, replicou Amélie, a vampira. Eu não luto pelo meu clã. Eu não luto por territórios ou honra. Eu luto porque a luz que você traz compensa toda a escuridão que serei forçada a libertar. Que o mundo queime se for o preço de você estar ao meu lado. Este era o dilema. Um amor que não era apenas proibido por decretos seculares, mas que exigia a aniquilação total das duas casas.
Amélie abraçava o custo da guerra, mas Elara via apenas a carnificina de sua gente nas mãos da escuridão. O romance era um santuário isolado pela tempestade que eles próprios haviam gerado. Enquanto isso, a quilômetros de distância, no palácio principal da Aliança Humana, Lysandra saboreava a amargura da traição. Sentada rigidamente no trono temporário, ela folheava os relatórios de alistamento com um sorriso fino. Seu ódio por Amélie era secundário. A verdadeira fome era por seu destino usurpado. O prêmio não é apenas pela cabeça da vampira, sibilou Lysandra para seu conselho de guerra, batendo o punho na tábua de carvalho. É pela desgraça completa de Elara. Ela não só fugiu, ela nos envergonhou. Ela escolheu o sangue imundo sobre a coroa. O que está em jogo não é apenas a segurança de nosso reino, mas a moral de nossa liderança. A rivalidade entre as irmãs era agora a arma mais potente na guerra. Lysandra não queria apenas que Amélie morresse. Ela queria que Elara visse a destruição de seu refúgio, forçada a assistir de dentro do castelo, enquanto seu próprio povo caçava o ser que ela amava. O prêmio, que incitava a violência e a ganância, era uma garantia de que, mesmo que Amélie e Elara sobrevivessem aos primeiros assaltos, a herdeira jamais seria perdoada ou readmitida. Ela havia se tornado, aos olhos do mundo humano, tão pária quanto a vampira que a possuía. A ambição de Lysandra não era salvar o reino, mas enterrar a linhagem de sua irmã sob o peso de um tabu quebrado. A Guerra dos Sangues tinha então duas frentes: a batalha física contra os mercenários e a luta moral pela alma da herdeira, travada pela sua própria irmã, cujo objetivo final era garantir que o preço daquele amor fosse mais alto do que o preço da própria vida. A contagem regressiva havia começado, e a primeira investida estava a apenas um toque de corneta de distância. O toque de corneta não foi um som de anúncio militar, mas um grito de guerra estridente, rasgando o silêncio espectral da cripta. A primeira investida não foi um cerco cauteloso, mas um assalto furioso. A porta principal do Castelo de Sangue, forjada em séculos de ferro e mistério, explodiu em lascas de carvalho carbonizado e fumaça de pólvora, e o ar gelado da cripta se aqueceu instantaneamente com o cheiro de morte iminente. Lord Vladislav, coberto de pó de pedra e fúria fria, não perdeu tempo. Ele desceu os degraus em espiral, sua armadura ressoando com a urgência da batalha. O castelo não pode ser mantido indefinidamente. Ele rosnou para Amélie, que já estava de pé, vestindo seu gibão de guerra. Não são mercenários desorganizados. Há um objetivo além do dinheiro. Eles vieram buscar Amélie apertou o punho ao redor do cabo de sua espada, já manchada pelo sangue de um passado distante. O prêmio, pai. O objetivo sou eu. Vladislav balançou a cabeça. Um gesto de desgosto amargo. Não apenas você. Eles estão berrando pela herdeira. O prêmio não é apenas pela sua cabeça, Amélie. É pela desgraça de Elara. Os gritos que ouço acima não são de caçadores de vampiros comuns. São de fanáticos que vieram limpar a mancha moral de seu reino. Ao ouvir isso, Elara cambaleou para trás, atingida por uma nova e mais cruel forma de pânico. Ela podia ignorar a ganância. Ela podia suportar a ideia de ser caçada. Mas ouvir que seu nome estava sendo usado como um grito de guerra para a sua própria destruição moral era a punição suprema orquestrada por sua irmã. A punição não era a morte de Amélie, era o assassinato de sua honra diante dos olhos de seu povo. Eles me chamam de pária, de carniçal do homem, Elara sussurrou, as palavras presas em sua garganta. Ela finalmente compreendeu a profundidade do ódio de Lysandra. Eles não querem me matar. Eles querem que eu viva para assistir a este fogo, garantindo que eu jamais possa retornar. O amor proibido havia atingido seu primeiro ponto de virada violento. Não era mais apenas uma questão de sobrevivência física, mas de resiliência psicológica e moral. Amélie, vendo o terror gélido nos olhos de Elara, sentiu o veneno de Lysandra atingir seu alvo. O coração da vampira endureceu. E eles a fizeram pária, declarou Amélie, beijando a testa de Elara com uma ferocidade possessiva. Então este castelo será seu novo trono, e este amor será o tabu que consome ambos os mundos. Eu os farei engolir o nome que usaram para manchar você. Lord Vladislav observou a troca com uma resignação pétrea. Ele estava defendendo sua linhagem, sim, mas sabia que estava lutando por uma causa perdida. O que antes era uma defesa honrosa, transformou-se em uma resistência desesperada contra o veneno da desonra. A guerra havia deixado o campo de batalha
e entrado na alma da herdeira. Eles não podiam mais se esconder na ilusão de um santuário. A verdade, o romance proibido, agora era uma arma de guerra empunhada por Lisandra, e o preço cobrado seria medido em reputação, não apenas em sangue. A primeira investida tinha sucesso. Destruíra a esperança de Elara de um dia ser perdoada. O veneno da desonra ainda escorria frio nas veias de Elara, mas a irmã, Lisandra, não tinha intenção de permitir que a dor se tornasse complacência. No Palácio da Aliança, entre mapas manchados de tinta e a fumaça de incenso caro, Lisandra recebeu a notícia do primeiro assalto. O castelo de sangue permanecia de pé, mas a moral de Elara estava destruída. Insuficiente, sibilou Lisandra para seu general de joelhos. O prêmio atual atrai apenas caçadores de ouro. Precisamos atrair os sedentos por poder e terra. Amélie não é apenas uma ameaça. Ela é o catalisador. Ela deve ser eliminada com tal espetáculo de violência que o mundo humano se una no terror e na gratidão. E assim, a aposta aumentou. Lisandra não colocou apenas mais ouro pela cabeça da vampira. Ela colocou territórios inteiros dos clãs que se recusassem a lutar, absolvição total de crimes passados para qualquer um que participasse da invasão, e o direito de saquear o castelo de sangue até a última pedra. Não era mais um contrato de assassinato. Era a concessão de licença para a monarquia total, garantida pela coroa. A notícia viajou pela noite com a velocidade da ganância. O segundo assalto, que deveria ser a investida coordenada das forças de elite, transformou-se em uma torrente caótica de milícias, ladrões, nobres falidos e fanáticos religiosos, todos babando pela promessa de riqueza e purificação moral. Não havia estratégia, apenas fome. Nas muralhas superiores do castelo de sangue, Amélie sentiu a mudança no ar. O cheiro de pólvora e metal deu lugar ao fedor de suor desesperado e intenção assassina. Não são soldados, disse ela a Vladislav, observando a maré negra que subia a colina como são lobos em frenesi. Lisandra abriu as gaiolas. Ela transformou o cerco em um abate sem regras. Vladislav apertou a espada com a mandíbula tensa. O preço da sua herdeira é a nossa civilidade. Eles não se importam mais com quem matam, desde que atinjam o objetivo final. Prepare a defesa de contenção, Amélie. Deixe que a ganância os devore antes que eles nos devorem. Enquanto os vampiros se preparavam para o banho de sangue, descendo para as galerias de tiro e preparando armadilhas arcanas, Elara observava a cena de uma das poucas janelas blindadas. A horda que se aproximava era o seu povo, homens, mulheres, jovens recrutas que ela deveria estar liderando e protegendo. Agora, eles estavam se sacrificando em uma corrida louca por uma recompensa imposta por sua própria irmã. Tudo para destruir a criatura que a amava. O caos era deflagrado, e Elara era a pólvora. Cada grito que subia das colinas, cada tocha que se acendia nas árvores circundantes, era um lembrete físico de que o prêmio colocado pela cabeça de Amélie não era apenas a morte da vampira, mas a morte lenta e agonizante de tudo o que Elara representava. O amor que ela considerava um refúgio agora era um farol, atraindo a destruição. Amélie encontrou Elara parada na escuridão, as mãos pressionadas contra o vidro frio. Esta é a guerra que ela queria, sussurrou Amélie, vestindo suas manoplas. Não uma batalha de estratégias, mas uma purga total. Eu vou ao encontro deles, herdeira. E se eles querem o caos, então o castelo de sangue lhes dará o inferno. O castelo de sangue estremeceu. O toque de corneta deu lugar aos gritos e ao som úmido de corpos caindo. A aposta tinha subido, e a única resposta possível era inundar o mundo com o preço. A guerra proibida agora era uma carnificina sem limites. O amor de Amélie e Elara, a justificativa para tudo. O inferno durou a noite inteira. Não foi um confronto militar, mas uma drenagem de ódio desordenado, que só cessou quando o último invasor desesperado foi silenciado pelo ferro e pela escuridão. Ao amanhecer pálido, um silêncio pesado e úmido desceu sobre o castelo de sangue. Os corredores e as ameias estavam banhados em sangue coagulado, um mosaico macabro de armaduras amassadas e corpos mutilados. Muitos deles nem sequer soldados treinados, mas camponeses e caçadores que tinham vindo pela promessa de riqueza fácil. O cheiro de morte e arrependimento pairava espesso como névoa. Amélie estava de volta à cripta, lavando o sangue de suas luvas em um balde de água gelada. Seus movimentos eram lentos e dolorosos, não pela fadiga física,
mas pelo peso da matança que ela precisara executar. Ela não sentia a euforia da vitória. Sentia o asco frio do açougueiro. Eles eram homens em busca de pão, pai, ela murmurou para Vladislav, sem se virar. Muitos deles tinham o olhar vazio da fome, não da convicção. Transformamos o castelo em um matadouro para proteger um ideal que custa mais vidas a cada hora. Vladislav, que inspecionava os danos estruturais com uma expressão de pedra, não demonstrou emoção, mas sua voz estava áspera. Lisandra transformou-os em animais, Amélie. Você apenas abateu o gado que ela soltou. Mas o ponto dela foi atingido. Eles não se importam mais com a causa. Eles se importam com a recompensa. E essa fome não pode ser saciada. Ela fez de você o monstro que a humanidade sempre temeu. E pior, você fez isso em legítima defesa. Enquanto isso, Elara estava na ala leste, onde os vampiros tentavam catalogar os invasores caídos, antes que a luz do sol os consumisse. Ela não conseguia desviar o olhar dos rostos. Um garoto com menos de 16 anos, um medalhão de família pendurado no pescoço. Uma mulher, vestida em trapos de milícia, cuja mão ainda segurava uma adaga enferrujada. Estes eram os rostos do seu povo, de seu reino, agora sacrificados em sua cruzada pessoal de amor. A culpa a sufocou, mais eficazmente do que qualquer corda. Quando ela finalmente encontrou Amélie, a vampira estava parada, com o queixo erguido em desafio forçado, mas os olhos dela revelavam um oceano de exaustão. Elara não precisou de palavras. Ela apenas tocou o ombro de Amélie e sentiu o tremor que a vampira tentava esconder. Eu não aguento mais. Elara sussurrou, a voz quebrada pela dor moral. Cada gota de sangue que você derrama em minha defesa é um peso na minha alma que não consigo mais suportar. Eu vejo seus olhos, Amélie. Você está se transformando na caricatura que minha irmã criou. E eu sou a razão. Amélie virou-se, sua expressão endurecida. Mas havia uma fissura no escudo. Não diga isso. Eu sou quem eu sou. E se eu tiver que matar o mundo inteiro para mantê-la segura, eu o farei com prazer. Mas isso não é segurança. Elara rebateu, gesticulando para além dos muros invisíveis, onde o sol começava a subir sobre o mundo em chamas. É destruição mútua. Nosso amor não está nos libertando. Ele está nos condenando, meu povo. Você me prometeu um santuário, mas eu sou o veneno. Se esta guerra é a consequência do nosso romance, então o romance deve terminar. A declaração atingiu Amélie com a força de um golpe físico. A respiração da vampira parou. Ela observou Elara, vendo a herdeira não como uma amante, mas como uma vítima de sua própria paixão. Uma criatura quebrada que desejava a paz acima de tudo, até mesmo acima da vida ao seu lado. Você está pedindo que eu desista de você. Amélie conseguiu dizer, a voz rasgando. Estou pedindo que você me deixe parar o caos, corrigiu Elara. Lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Se eu me entregar a Lisandra, ou simplesmente desaparecer, a caçada para. O prêmio deixa de existir. O castelo de sangue pode se recuperar, e você pode voltar a ser apenas a filha de Lord Vladislav, não o demônio que massacra os famintos. Amélie fechou os olhos, o peso da responsabilidade, da culpa e do cansaço esmagando-a. Ela tinha prometido o inferno, e ela o havia entregue, mas ao fazer isso, ela quase perdeu a única coisa pela qual valia a pena lutar. A desistência. O pensamento era traiçoeiro, mas tinha o brilho frio da misericórdia. O amor era fogo, mas a sobrevivência do mundo parecia exigir a frieza do esquecimento. Se for para salvar sua alma, herdeira, Amélie sussurrou, cedendo ao desespero. Então talvez devamos considerar a rendição, não ao inimigo, mas à realidade. Na escuridão da cripta, o amor que resistira à morte e ao ódio agora enfrentava seu inimigo mais letal, a dúvida moral e a amarga conclusão de que, para que um deles vivesse com alguma paz, outro teria que ser irrevogavelmente perdido. Se for para salvar sua alma, herdeira, Amélie sussurrou, cedendo ao desespero. Talvez devamos considerar a rendição, não ao inimigo, mas à realidade. Na escuridão da cripta, o amor que resistira à morte e ao ódio agora enfrentava seu inimigo mais letal, a dúvida moral, e a amarga conclusão de que, para que um deles vivesse com alguma paz, o outro teria que ser irrevogavelmente perdido.
O silêncio esmagador que se seguiu àquela rendição emocional foi cortado, não por gritos de batalha, mas por um ruído seco de passos apressados. Era Vladislav, seu semblante mais conturbado do que o pior dos massacres. Ele não pediu licença, invadindo o espaço sagrado com uma urgência que sufocava a dor recém-assumida. "Pare!" ordenou Vladislav, estendendo um mapa antigo e rasgado que estava molhado com a fuligem da batalha. "Ninguém vai a lugar nenhum, e certamente não há rendição. Não neste momento. Não agora que a verdade começou a escorrer do campo de batalha." Vladislav não tinha encontrado apenas corpos entre os invasores, mas evidências. Nas vestes de um mercenário de alta patente, que parecia ter servido diretamente aos guardas pessoais de Lisandra, havia um amuleto incomum. Não era de ouro ou prata, mas de uma liga metálica escura e quebradiça, incrustada com um fragmento de cristal que pulsava com uma luz interna mortiça. Ao lado, um pequeno pergaminho, escrito em uma língua morta, que Amélie reconheceu como sendo o dialeto arcaico usado nos tempos da Primeira Aliança. Amélie e Elara se aproximaram, seus conflitos pessoais suspensos pela curiosidade agourenta. "O amuleto, ele é velho, mais velho que a própria coroa humana", explicou Vladislav, apontando para um símbolo gravado no mapa, idêntico ao do amuleto. "Eu o reconheci em nossos arquivos esquecidos. É o selo da Casa de Morte. A nossa. A Casa de Morte que existia antes de nós, nos tempos das origens." Elara empalideceu. O selo da Casa de Morte era uma lenda, um mito sombrio que se referia a uma antiga linhagem de seres que caminhavam entre a luz e a escuridão, renegados até mesmo pelos clãs de vampiros. "O que isso significa, pai?" perguntou Amélie, sentindo o ar rarefeito. Vladislav passou a mão trêmula sobre o mapa. "Significa que o clã da sua herdeira não é tão puro quanto eles afirmam. Este mapa marca o local de uma necrópole subterrânea, uma câmara selada há 1000 anos. E o pergaminho, ele é um registro que aponta que a linhagem real de vocês, herdeira, a mesma linhagem que Lisandra representa e defende com tanta ferocidade, fez um pacto de sangue com a Casa de Morte. A revelação atingiu Elara com a força de um raio. Sua família, a coroa da humanidade, construída sobre a pureza e a caça aos vampiros, estava fundamentada em uma aliança ancestral e profana com o mal que eles juravam destruir. "É impossível", Elara sussurrou, afastando-se do pergaminho como se ele a queimasse. "Lisandra jamais... Ela odeia a escuridão. A causa dela é a purificação." "Odeia ou a tem?" retrucou Vladislav com frieza. "Este registro sugere que a força da Casa Real não vem da fé ou da lei, mas sim de um sacrifício perpétuo, um dízimo arcano que alimenta algo enterrado sob seus alicerces. E o mapa mostra que este segredo está escondido sob o coração do Palácio da Aliança, onde Lisandra reside." Amélie finalmente entendeu o verdadeiro terror por trás da cruzada de Lisandra. Não se tratava apenas de honra ou vingança, mas de sigilo e sobrevivência política. "Ela não está tentando me matar apenas para obter vingança." Amélie percebeu em voz alta, a exaustão desaparecendo, substituída por um foco gelado. "Ela está tentando me destruir e destruir qualquer vestígio de nossa interferência, para que ninguém descubra a verdadeira fundação de seu reino. Lisandra não pode ter a guerra exposta demais, não pode ter escavadores ou curiosos no campo de batalha, pois qualquer investigação séria revelaria a podridão na raiz de sua coroa." As regras do jogo haviam mudado drasticamente. Não era mais uma guerra de purificação moral, mas uma corrida desesperada para encobrir um crime ancestral. Elara olhou para o mapa, sua culpa anterior substituída por uma indignação fervente. O amor delas não era o veneno. A coroa de sua irmã era o veneno. "A rendição não é mais uma opção", declarou Elara, a herdeira de volta, mais forte e determinada. "Não podemos simplesmente desaparecer e permitir que Lisandra continue a alimentar seu reino com esta mentira sombria. Se a guerra é inevitável, Amélie, então vamos lutar por uma causa real. Vamos expor a verdade por trás da coroa." O castelo de sangue, que tinha sido um refúgio e depois um matadouro, agora se tornava o quartel-general de uma revolução. A vampira e a herdeira, unidas não apenas pelo amor, mas pela necessidade urgente de desmantelar a hipocrisia de um império inteiro, tinham um novo objetivo. O segredo antigo do clã rival,
Era a arma mais potente que a noite poderia lhes oferecer. Vladislav observou o brilho frio no olhar de Elara, um brilho que não vinha da paixão, mas da responsabilidade de uma herdeira traída. Era o fogo da retidão. Ele viu o alívio na face de sua filha, Amélie, que agora tinha uma causa maior do que seu próprio amor, uma causa digna do sangue que haviam derramado. O conflito moral que quase os forçara à rendição tinha se dissipado diante de uma podridão que nem mesmo o vampiro mais cínico ousaria imaginar. Ele odiava esta situação. Vladislav detestava a insolência do romance de Amélie, a imprudência que os arrastou para a linha de frente. Ele havia passado séculos garantindo que sua casa permanecesse à margem, uma força de equilíbrio, não um agente de caos. Mas a revelação do pacto da Casa de Morte sob o trono humano quebrou todas as regras, desfez séculos de tréguas tácitas e insultou a própria fundação da escuridão honrada. Lisandra não era apenas uma rival vingativa, ela era o avatar de uma mentira que ameaçava desestabilizar o equilíbrio entre as espécies. Eu lutei contra este momento por toda a minha vida, Vladislav declarou, sua voz ressoando na cripta fria, não mais a de um pai desapontado, mas a de um lorde da guerra que despertava de um longo sono. Ele dobrou o mapa, guardando-o como se fosse a chave para o inferno. Eu desprezo o custo de seu amor, Amélie. E desprezo a insensatez de Elara que nos trouxe a este ponto. Mas não posso tolerar a hipocrisia. Não posso permitir que a coroa da humanidade prospere alimentada por um pacto vil que insulta nossos ancestrais e nos arrasta de volta à barbárie. Isso não é mais uma escaramuça pela honra de minha filha. É a defesa da verdade. E, finalmente, a defesa da lei fundamental da noite. Ele olhou para Amélie, seus olhos vermelhos brilhando com uma resolução que ela nunca vira antes. Minha filha, você me forçou a tomar uma decisão que eu esperava evitar até a dissolução dos tempos. A partir desta noite, a Casa de Sangue não está mais se defendendo. Estamos em guerra total. E não descansaremos até que a mentira de Lisandra seja arrancada do solo e exposta à luz do dia. Eu, Vladislav, senhor do Castelo de Sangue, unirei as espadas de minha casa à sua causa. Este era o ponto sem retorno. O pai da vampira, o guardião moral da casa, havia tirado a armadura de sua neutralidade e vestido o manto de general. Não havia mais como recuar, nem para o romance, nem para o campo de batalha. Com a bênção sombria de Vladislav, a guerra não era mais uma consequência indesejada. Era um objetivo deliberado, uma missão de revolução para expor a podridão na fundação do reino rival. O Castelo de Sangue tinha acabado de declarar guerra ao mundo, e a primeira fase da campanha começaria ao pôr do sol, focada na antiga necrópole, o coração do segredo proibido. Vladislav não perdeu tempo. A declaração de guerra não foi apenas um juramento. Foi um cronograma tático executado com a precisão fria de um lorde que havia se afastado da carnificina, mas nunca a esquecera. O pôr do sol mal havia manchado o horizonte de um vermelho promissor, quando os pelotões de ataque da Casa de Sangue, não mais um punhado de guardas, mas um exército disciplinado de predadores, se moveram. O alvo, uma ruína de pedra antiga e esquecida, camuflada habilmente pelas muralhas externas do jardim oeste do Palácio da Aliança. Era o local exato marcado no mapa, o respiradouro oculto da necrópole onde o pacto da Casa de Morte havia sido selado. A noite não começou com silêncio e stealth, mas com uma explosão calculada de força bruta. Vladislav, envolto em uma armadura negra que parecia absorver a luz, liderou a vanguarda. Ele era o terror encarnado. Séculos de poder reprimido liberados em um rugido que fez as fundações do jardim estremecerem. Hoje, a escuridão se levanta contra a hipocrisia, trovejou ele, sua lâmina, uma antiga relíquia que mal havia provado sangue em décadas, cortando as defesas humanas como papel úmido. Os guardas da coroa de Lisandra, os soldados de elite treinados para proteger o palácio, não eram covardes, mas estavam despreparados para a fúria organizada de um exército de vampiros liderado por um general lendário. O clã de Vladislav não usava fogo ou veneno. Usava a velocidade, a força e a arte marcial gélida que transformava cada golpe em um julgamento final. Amélie estava nas sombras, sua velocidade a transformando em um borrão carmesim e preto, movendo-se com um foco glacial que ultrapassava o frenesi da batalha. Ela não estava apenas lutando para sobreviver.
Estava lutando para expor a podridão que quase a levara a desistir de seu amor. Seu alvo não eram os guardas periféricos, mas os engenheiros arcanos, magos humanos e mercenários que tentavam selar a entrada da ruína com selos de ferro e encantamentos de luz. Aqui, sob a fonte quebrada! Gritou Elara, que não estava com uma espada, mas com o pergaminho e o mapa em mãos. Ela guiava Amélie através do caos, seu conhecimento íntimo do palácio e de seus segredos valendo mais do que 100 soldados. Elara era o farol na tempestade de sangue, a ironia da herdeira traída agora sendo a chave para a destruição de seu próprio reino. A resistência humana endureceu subitamente. O comando de Lisandra percebeu o verdadeiro objetivo do ataque. Não era uma invasão, era uma escavação. Dezena de cavaleiros da lança, os protetores pessoais mais ferozes de Lisandra, avançaram, liderados por um comandante cicatrizado, que reconheceu a herdeira renegada. Elara, traidora da coroa, você será pendurada na praça de execução! A voz do comandante era cheia de ódio fanático. Elara estremeceu, mas não recuou, apontando com o mapa. Pelo principal está lá, a forja do portão. Destrua-o, Amélie. A vampira saltou sobre a onda de cavaleiros que se aproximavam de Elara. O som era metálico e cortante. Ferro se chocando contra o pele de pedra dos vampiros, ossos se quebrando, e o grito gutural de Vladislav, que havia derrubado um portão de ferro forjado e agora estava confrontando o flanco central da defesa. Ele protegia a retaguarda de sua filha com uma parede impenetrável de aço e escuridão. Amélie, sem perder o ritmo, ignorou o comandante e focou no objetivo. Ela usou sua força vampiresca para rasgar a estrutura de pedra da fonte, revelando abaixo dela a entrada dissimulada. Um portão de ferro maciço, selado por correntes arcanas que crepitavam com energia de purificação. O comandante dos cavaleiros, frustrado por ter sido ignorado, atacou Elara com uma fúria brutal, determinado a eliminar a ameaça ideológica que ela representava. Amélie viu o ataque pelo canto do olho. O golpe era certeiro, visando a garganta desprotegida da herdeira. Com uma fração de segundo de atraso que a fez sentir a ardência do metal contra seu próprio braço, Amélie interveio. Ela interceptou a lâmina com sua própria espada, o som do impacto ecoando por todo o campo de batalha. O comandante recuou, chocado pela velocidade e pela proteção fanática que a vampira demonstrava. Você me paga depois, herdeira. Amélie rosnou para Elara, voltando-se para o portão selado. Mas agora, observe. Concentrando todo o seu poder em uma explosão de aura negra e carmesim, a vampira golpeou as correntes arcanas com uma ferocidade insana. Os selos crepitaram e explodiram em fagulhas de luz, falhando diante da pura força não natural da casa de sangue. A pedra ao redor rachou, e o portão de ferro, o guardião de 1000 anos de segredos, cedeu com um gemido ensurdecedor. A entrada para a necrópole estava aberta. O comandante, vendo a violação do segredo mais profundo de seu reino, gritou um alerta desesperado. Recuem! Selaremos a entrada! Não permitam que eles desçam! Mas era tarde demais. O primeiro grande objetivo tático da guerra estava cumprido. Vladislav, ensanguentado e triunfante, parou ao lado de sua filha e da herdeira, olhando para o buraco negro agora exposto. Ele não sorriu, mas havia uma satisfação sombria em seus olhos. A mentira não pode mais se esconder sob a luz do dia, herdeira, disse ele a Elara, empurrando-a para a beira do abismo. Agora é hora de descermos ao inferno que sua irmã construiu. Amélie, você lidera o caminho. Ninguém sabe a verdade da coroa melhor do que a que foi traída por ela. Enquanto os cavaleiros de Lisandra se reagrupavam para um contra-ataque desesperado, tentando fechar o portão que havia sido violado, a vampira, a herdeira e o Lorde General desapareceram na escuridão ancestral, carregando consigo o mapa e o pergaminho, prontos para confrontar as verdadeiras abominações que sustentavam o trono humano. A batalha na superfície havia acabado. A guerra nas profundezas estava apenas começando. O portão violado para a necrópole permaneceu como uma cicatriz na carne do reino. Uma prova fria e inegável de que o Palácio da Aliança havia sido penetrado e humilhado. Na manhã seguinte, o silêncio que pairava sobre o Jardim Oeste não era de paz, mas o silêncio chocado que antecede o grito histérico da guerra total. Lisandra, a irmã herdeira agora forçada a vestir a armadura de uma rainha de guerra, inspecionou o dano. Ela não podia mais negar o ataque,
nem podiam os líderes humanos. O cerco falhado ao coração do palácio era uma traição que transcendia a rivalidade de clãs. Era o expurgo público de sua autoridade. Seu rosto estava pálido de exaustão, mas seus olhos ardiam com uma fúria tão intensa que nem mesmo o sol da manhã podia aquecê-los. Ela havia perdido a primeira batalha tática, mas ganhara a oportunidade de redefinir o campo de batalha em seus próprios termos. "O que foi exposto deve ser coberto", ordenou Lisandra, sua voz baixa e controlada, mas cortante como vidro quebrado. "Selaremos esta fissura. Tragam os sacerdotes da coroa, os engenheiros arcanos mais poderosos. Não me importa o custo, não me importa a vida. Este buraco deve ser selado com ferro, pedra e maldição, e deve ser guardado por uma falange de centenas de homens. Os guardas da coroa, cujos camaradas jaziam espalhados pela grama manchada de sangue, trabalhavam com um frenesi imposto pelo medo. Eles estavam sob o olhar julgador da herdeira que acabara de ser traída por sua própria irmã. O medo, mais do que a lealdade, tornava-se a nova arma de Lisandra. Ela sabia que a revelação do pacto, mesmo que ainda oculta nas profundezas, significava que a confiança no trono humano havia sido irrevogavelmente quebrada. A traição de Elara não era apenas pessoal, era um vírus político. Em horas, a capital estava sob lei marcial. Lisandra transformou o reino em uma fortaleza paranoica. Qualquer um associado à Casa de Sangue ou que demonstrasse simpatia pela herdeira renegada era sumariamente detido. Os murmúrios de discórdia e as dúvidas sobre a legitimidade da coroa foram silenciados sob o peso da repressão militar. A Casa de Sangue não apenas atacou nosso palácio. Eles estão tentando desestabilizar a ordem civil, proclamou Lisandra, em um decreto oficial lido nas praças públicas. Ela torceu a narrativa, transformando Amélie e Elara não em amantes ou reformadoras, mas em terroristas e traidoras da espécie. Vladislav está usando sua filha e minha irmã para nos destruir de dentro. Preparem-se para a guerra total. Nenhum vampiro será poupado, e nenhum traidor humano será tolerado. A resposta tática veio rápida e brutal. Lisandra sabia que Vladislav não era impulsivo. Ele estava agindo com base em informações precisas. Se ele estava na necrópole, ele buscava a prova do pacto. Seus generais de confiança, liderados pelo comandante cicatrizado que sobreviveu ao ataque, aconselharam-na a selar o local e esperar que os vampiros morressem de inanição ou se perdessem nos labirintos. "Não", disse Lisandra fria. "A necrópole é grande demais, antiga demais. Se eles encontrarem o pacto, todo o reino cairá. Temos que ir atrás deles, não esperar." Ela reuniu seu próprio exército de elite, os cavaleiros da lança restantes, os inquisidores arcanos treinados para a guerra subterrânea e as forças-tarefa de purificação, especialistas em estacas de luz e fogo purificador, armas que Vladislav havia desprezado na escaramuça anterior, mas que eram cruciais para a guerra de exaustão. Enquanto isso, nas profundezas ancestrais, Amélie sentia a pressão da superfície esmagando-a. O ar na necrópole era pesado, carregado com o cheiro de pedra velha, magia proibida e a energia residual de milênios de rituais. Eles se moviam por corredores que pareciam ossos gigantescos, iluminados apenas pela aura fraca e vermelha de Vladislav. "Minha irmã não vai esperar", alertou Elara, seus sussurros mal ecoando. Ela carregava uma tocha agora, uma em sua outra mão, guiando a si mesma e aos vampiros através do submundo que ela deveria ter herdado. "Ela está mobilizando tudo. Quando ela perceber o que vocês procuram, ela não selará a necrópole. Ela a transformará em uma fornalha." Vladislav parou em uma interseção escura, seu corpo maciço quase preenchendo o corredor. Ele acenou, aceitando a verdade. Claro que sim, o medo fará dela uma adversária mais feroz do que a ambição. Ela sabe que, se a verdade for revelada, sua coroa será apenas cinzas. Nossa janela de oportunidade é limitada. Lisandra agora está reunindo um exército de vingança. Eles nos caçarão em nosso próprio elemento, minha filha. Temos que encontrar o coração deste pacto antes que a luz dela nos alcance. Ou esta guerra terminará aqui, antes de começar. E o preço será a sua cabeça, herdeira, e a nossa linhagem. O Lorde Vampiro não estava mais preocupado com a ética do romance, mas com a precisão tática. O confronto na superfície havia terminado. O inimigo havia reagrupado suas forças com uma rapidez aterrorizante. E agora,
Toda a fúria de um reino traído estava sendo canalizada para as profundezas, determinada a selar a verdade, e com ela, a vampira, o lorde e a herdeira, numa tumba de silêncio e fogo. A caçada havia começado. A caçada havia começado. Vladislav se virou. Não mais o estrategista frio, mas o general ancestral que sentia a vibração da terra sob seus pés. O tempo de correr acabou, herdeira. Seus passos são muito barulhentos para este túmulo. Elara não se ofendeu. Ela engoliu em seco e apontou para o mapa. Sua voz um fio tenso. Este é o eixo do sacrifício. Segue abaixo do salão do trono principal. É aqui que o pacto não foi apenas assinado, mas onde ele é mantido, selado por uma força que drena a vida para se sustentar. Eles aceleraram, a urgência se transformando em um frenesi gélido. A necrópole não era apenas escura. Ela parecia respirar. Corredores de obsidiana se abriram em criptas circulares vastas, adornadas com gravuras de rituais esquecidos e figuras humanoides beijando pés de sombras. A cada passo, o ar ficava mais denso, e Amélie sentia o cheiro doce e nauseante de mana proibida. Finalmente, Elara parou bruscamente. Eles estavam em uma câmara cavernosa, o coração pulsante da traição. No centro, havia um sarcófago maciço de mármore negro, flutuando ligeiramente sobre um poço de escuridão pura. Não era um caixão para um corpo, mas um cofre para a verdade. 7 correntes de puro éter arcano, brancas e crepitantes como raios engarrafados, ligavam o sarcófago às paredes. O coração do pacto, sussurrou Elara. Lisandra usa a energia da cidade para mantê-lo selado. Quebrar o selo cortará o poder da coroa. Vladislav avançou, examinando as correntes. 7 selos, mágica de purificação, projetada para queimar qualquer coisa que tente tocá-los. Demoraria horas, mesmo para mim. Não temos horas. Amélie rosnou, sentindo a mudança no ar atrás deles. O aviso veio não como um som, mas como uma explosão de luz. De repente, o corredor de onde vieram explodiu em um flash de fogo branco-amarelado. Não era um fogo comum. Era a força-tarefa de purificação de Lisandra, empunhando tochas de fogo sagrado e lançando feitiços de banimento que ferviam o ar escuro. O comandante cicatrizado do ataque anterior, sedento por vingança e determinado a capturar a traidora Elara, estava à frente. Sua armadura irradiava luz abençoada, e ele estava acompanhado por uma dezena de inquisidores arcanos, cujas vestes vermelhas e douradas pareciam escárnios na escuridão. Lord Vladislav, a caçada termina aqui. Você pode ter penetrado o palácio, mas o inferno que o espera nesta câmara não o libertará. Trovejou o comandante, erguendo uma espada que parecia feita de luz solar concentrada. Vladislav se virou, a escuridão da necrópole se condensando ao seu redor. Ele não parecia nem surpreso, nem assustado. Ele apenas sorriu com a ferocidade de um predador antigo. Eu lhes dou um aviso, cavaleiros. O que se esconde nestas profundezas não é a escuridão que vocês pensam que conhecem. Recuem agora, ou a última coisa que verão será o meu triunfo. Avancem! Gritou o comandante, ignorando a ameaça. A batalha decisiva começou com uma onda de luz e calor. Os inquisidores dispararam jatos de fogo purificador e estacas de prata encantada. Vladislav rugiu e liberou uma nuvem de fumaça negra densa, o manto de sombra da casa de sangue, absorvendo o primeiro impacto. Ele se moveu com uma velocidade que desmentia seu tamanho, transformando-se em um furacão de aço e trevas. Ele estava lutando sozinho contra o ataque principal, uma parede de carne de vampiro e armadura, comprando cada segundo com o sangue dos inquisidores que ousavam se aproximar. Enquanto a batalha rugia atrás deles, Amélie e Elara se concentraram nos 7 selos. O barulho era ensurdecedor. O clangor de metal contra metal, os gritos de agonia dos humanos e o poder gutural de Vladislav. Temos que ser rápidas. A luz está perturbando a concentração de meu pai. Amélie gritou para Elara, que já estava de joelhos na frente do cofre, o mapa estendido. Os selos são conectados. Eles precisam ser desativados simultaneamente, ou o poder restante se realimentará. O mapa mostra os pontos focais nas paredes laterais. Amélie olhou para as paredes laterais distantes,
onde 6 cristais de quartzo irradiando luz branca estavam embutidos, sustentando o poder das correntes. Eu cuido da força bruta. Você me diz onde e quando, disse Amélie, sua aura carmesim explodindo, ignorando o perigo da luz que a rodeava. Amélie correu. Ela usou sua velocidade impossível para atingir os cristais. No primeiro, o toque de sua mão a queimou profundamente, mas ela ignorou a dor e esmagou a pedra. Crack! Uma corrente arcana no sarcófago estremeceu. No segundo cristal, um inquisidor arcano percebeu o que ela fazia e atirou uma bola de fogo purificador. Amélie desviou, sentindo o calor causticante varrer sua pele, e rasgou o cristal com sua espada. Crack! 2 correntes quebradas. Enquanto isso, Vladislav estava enfrentando o comandante e o núcleo dos cavaleiros. O comandante era feroz e usava a luz com precisão tática, visando as juntas da armadura de Vladislav. Um golpe particularmente forte acertou o flanco de Vladislav, forçando-o a recuar com um grunhido de dor. Você está lutando por uma mentira, Vladislav. Sua filha está se unindo à nossa traidora. Eles pagarão por isso, gritou o comandante. Eu luto por uma verdade que sua coroa enterrou, respondeu Vladislav, sua lâmina encontrando o peito do comandante com uma força devastadora, quebrando sua guarda e fazendo-o cair para trás. Amélie estava no 6º cristal, sua energia quase esgotada e seu braço ardendo com feridas profundas. 6 correntes haviam cedido, estava apenas uma, a mais poderosa, ligada diretamente ao sarcófago. Elara, o último! Amélie gritou, voltando-se para o cofre. Elara estava de pé, tremendo, apontando para o último selo, o próprio poço de escuridão sob o sarcófago. A última corrente está ligada à própria fundação da necrópole. Não pode ser quebrada pela força. Apenas a chave de sangue de um herdeiro pode desativá-la. Amélie correu de volta para Elara. O que isso significa? Significa que tenho que me oferecer a ela, disse Elara, estendendo a mão para o poço de escuridão pura. Seus olhos encontraram os de Amélie, cheios de uma resolução final. Este é o meu sacrifício. Não pelo reino, mas por você. Antes que Amélie pudesse protestar, Elara cortou a palma da mão com uma adaga cerimonial que ela havia escondido e jogou seu sangue, o sangue da coroa, diretamente no poço. No mesmo instante, a última corrente arcana estalou e quebrou. O sarcófago tremeu violentamente. A explosão de energia resultante foi mais poderosa do que o ataque dos inquisidores. Uma onda de choque invisível varreu a câmara, jogando os cavaleiros e Vladislav contra as paredes. O chão tremeu. O sarcófago de mármore se abriu com um guincho de milênios, revelando não joias ou ouro, mas um único pergaminho, enrolado e lacrado, pulsando com a energia proibida que custou milhares de vidas inocentes. Amélie ignorou a dor da explosão. Ela se ajoelhou sobre o sarcófago, pegou o pergaminho e o ergueu, sentindo o peso da história e o poder da traição em suas mãos. Nós conseguimos! Ofegou Amélie, mas a vitória era prematura. O comandante, cambaleante e ensanguentado, viu o pergaminho. Seu pânico se transformou em fanatismo cego. O pacto! Destruam-no! Custe o que custar! Ele reuniu sua força restante e lançou-se em um ataque final suicida contra Amélie e Elara, determinado a incinerar o pergaminho e as 2 mulheres que ousaram profanar o segredo do trono. Vladislav, vendo o perigo iminente, usou sua última reserva de força. Ele se colocou entre o comandante e sua filha. Mas o golpe do cavaleiro era desesperado, carregado com a fúria da luz. A lâmina de sol não atingiu Vladislav. Ela perfurou sua armadura e se alojou profundamente em seu ombro, fazendo o Lorde Vampiro gritar de dor e cair de joelhos, o sangue negro escorrendo para o chão de mármore. Vá, filha, o tempo acabou. Vladislav sibilou, segurando a lâmina cravada para impedir que o comandante recuasse. Amélie viu o sangue de seu pai. A dor em seus olhos acendeu nela uma fúria além da compreensão. Ela guardou o pergaminho em um bolso interno de sua armadura e se levantou, libertando o poder ancestral que Vladislav havia ensinado. O chão da necrópole se escureceu. A aura de Amélie não era mais carmesim, mas preta e pulsante, absorvendo a luz e a vida ao seu redor. Ela não atacou o comandante com uma espada. Ela o atacou com o ódio puro e desenfreado de uma vampira que havia encontrado seu amor, sua verdade, e agora estava prestes a perder seu pai.
O comandante não teve tempo nem de gritar antes que a escuridão o engolisse, mas o custo era alto. Vladislav estava gravemente ferido, e o silêncio que se seguiu à morte do comandante era o prenúncio de mais inimigos. A câmara tremia. Lisandra deve ter sentido a queda dos selos, disse Elara, puxando Amélie. Este lugar está caindo. Temos o pacto, mas a guerra está prestes a se tornar uma carnificina total. Precisamos ir. Com o pergaminho da verdade em suas mãos e a vingança queimando em seu coração, Amélie e Elara apoiaram o ferido Vladislav. Eles se viraram para escapar, mas não antes de ouvirem, vindo do corredor principal, o som inconfundível do confronto final. Não mais os gritos dos soldados, mas o som gélido e arrogante da própria rainha de guerra, Lisandra, descendo pessoalmente, determinada a garantir que a verdade morresse na escuridão. O som da aproximação de Lisandra não era o passo de um exército, mas o arrastar de um poder puro e incontrolável. Era a fúria da coroa despojada. A câmara tremia violentamente. Blocos de obsidiana caíam do teto, e rachaduras de luz purificadora se espalhavam pelas paredes, a retribuição do reino por ter violado seu segredo mais profundo. Amélie e Elara mal conseguiam sustentar Vladislav. O golpe da lâmina de luz do comandante havia sido preciso e corrosivo. Para um vampiro, não era apenas uma ferida, era uma maldição de fogo lento. O pergaminho está seguro. Amélie ofegou, seus olhos fixos no ferimento sangrento de seu pai. Vladislav tossiu, seu sangue negro se misturando ao pó da necrópole. Ele apertou a mão de sua filha. Não olhe para mim, minha criança. Olhe para a saída. A vida nos profundos é uma morte lenta. O seu caminho está acima. Corram. Elara balançou a cabeça, o rosto coberto de fuligem e sangue. Não, nós o levaremos. Eu sei de uma rota de fuga que... Silêncio, herdeira. Vladislav interrompeu. Sua voz, embora fraca, ainda portava a autoridade de... Ele se libertou do apoio delas, cambaleando. Meu sacrifício não será em vão. Vocês não podem arrastar um morto. O preço da verdade é alto, e eu o pagarei com alegria. Não tenho mais arrependimentos, exceto talvez o tempo perdido. Eles ouviram então a voz de Lisandra, amplificada pela magia. Ressoando nos corredores, ela parecia estar falando para os próprios ossos da terra. Elara, Amélie, entreguem o que roubaram, entreguem a si mesmas, ou esta catacumba se tornará a sua sepultura, e a linhagem de sangue será apagada sob a minha luz. Vladislav sorriu. Não era um sorriso de escárnio, mas de aceitação. Ele se virou para Amélie e Elara, a dor quase ofuscada pela resignação. Eu lutei contra a tirania de sua espécie por séculos, herdeira. Eu lutei pela honra de minha casa, mas o maior triunfo de minha longa vida não foi a glória em batalha, mas vê-la amar. Este é o meu momento de paz. Vão. O pacto é mais importante do que eu. Amélie sentiu o desespero se fechar em sua garganta. Ela tentou argumentar, estender a mão, mas a determinação fria nos olhos de Vladislav a paralisou. Ele se virou para enfrentar o corredor em chamas, erguendo sua espada com a força restante. Vão agora! Ele rugiu. A luz de Lisandra irrompeu na câmara. Ela estava envolta em uma aura de poder real, usando uma armadura cerimonial de prata polida e flanqueada por uma dúzia de magos de batalha que canalizavam a energia de purificação. Lisandra parou ao ver o Lorde Vampiro, ferido, mas ainda em pé, e as duas jovens fugindo para o lado oposto da câmara em colapso. Vladislav, ela sibilou, sua voz cheia de desprezo gélido. Você perdeu. Sua filha e minha irmã são traidoras. A verdade que você procura será destruída, e você pagará por esta profanação com sua eternidade. Vladislav apenas riu, um som rouco e seco. Você perdeu, Lisandra. Eu paguei o preço de entrada. O pacto está fora de suas garras. Sua coroa é uma mentira, e agora o mundo saberá. Eu não morro aqui. Eu renasço em uma nova era. Com um último rugido de fúria e dor, Vladislav lançou-se sobre a linha de frente de Lisandra. Não era um ataque tático, mas um ato final de demolição. Ele liberou a sombra total de sua linhagem, uma tempestade de trevas que engoliu a luz dos magos de batalha,
forçando Lisandra a erguer um escudo de energia pura para se proteger. Corra! Amélie gritou para Elara, puxando-a. As duas se lançaram para a abertura lateral que Elara havia mapeado, o pergaminho ainda seguro contra Amélie. Atrás delas, o som da batalha de Vladislav era agudo e rápido. Eles ouviram o rugido final do Lorde Vampiro, o som de metal se chocando com uma força sobrenatural, e então, um grito gutural que se extinguiu rapidamente, seguido por uma explosão ensurdecedora de luz e poder. Amélie não precisava olhar para trás para saber o que havia acontecido. Ela sentiu a reverberação da morte de seu pai, uma dor aguda e vazia que ameaçava paralisá-la. Não pare, Amélie! Se voltarmos, teremos morrido em vão, Elara gritou, agarrando o braço da vampira, guiando-a pela escuridão que parecia querer esmagá-las. Elas escalaram por uma passagem estreita e secreta, o cheiro de ozônio e pedra queimada em suas narinas. A necrópole estava morrendo. Quando emergiram, o ar fresco da noite as atingiu, misturado com o cheiro de fumaça e a distante cacofonia de uma cidade. Elas estavam nos arredores da muralha do palácio. Nos jardins externos devastados, o palácio principal estava iluminado. Mas o terror havia substituído a ordem. Amélie cambaleou para um arbusto e vomitou a bile escura de sua perda. A dor era um buraco frio em seu peito. Uma ferida mais profunda do que a lâmina que havia matado seu pai. Ela havia conseguido o pacto. A prova de que sua união não era traição, mas a libertação de ambas as espécies. Mas o preço havia sido a vida do único ser que a amava incondicionalmente. O pai que havia se sacrificado por sua verdade. Elara se ajoelhou ao lado dela, ignorando o próprio cansaço. Ela não tocou Amélie, sabendo que a dor da vampira era um espaço sagrado e violento. Nós o perdemos. Amélie sussurrou, a voz quebrada. Ele está morto. Por minha causa. Pelo nosso amor. Não, disse Elara, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Ela ergueu o que restava do mapa. Ele morreu pela verdade, Amélie. Ele comprou nosso tempo para que pudéssemos expor Lisandra. Ganhamos o pacto, o catalisador, mas este é apenas o rescaldo da primeira faísca. Elara apontou para a cidade. O som de clarins e tambores de guerra enchia o ar. A fuga e a morte de Vladislav seriam, em poucas horas, transformadas por Lisandra em um conto de invasão repelida e sacrifício heróico humano. Lisandra não pode mais voltar atrás. Ela está encurralada, mas o reino está sob seu controle total, continuou Elara. Seu exército está mobilizado. A coroa está pronta para a guerra total contra os vampiros e contra qualquer humano que nos apoie. Temos a prova, mas o único caminho agora é para a escuridão. Temos que levar esta verdade ao mundo externo. Temos que lutar por tudo o que ele nos deu e tudo o que perdemos. Amélie ergueu o olhar. Seus olhos, vermelhos de luto e sede de vingança, fixaram-se no palácio iluminado, o símbolo da tirania que havia devorado seu pai. Ela apertou o pergaminho em seu peito, sentindo a energia pulsante da verdade proibida. A dor da perda havia se cristalizado em propósito. Ela era uma vampira de guerra, agora. Que assim seja, disse Amélie, sua voz voltando ao tom frio e letal de sua casa. Lord Vladislav deu sua vida para nos libertar. Não honraremos seu sacrifício escondendo-nos nas sombras. Iremos até a fronteira do clã de sangue. Reuniremos o que resta de nossa força. E então eu a usarei. Esta não é mais uma guerra de defesa, herdeira. É uma guerra de aniquilação. A coroa cairá. Lisandra pagará. E a casa de sangue será vingada. As duas mulheres, a vampira e a herdeira, unidas pelo luto e pela prova que custou uma vida, se voltaram para o sul. Elas tinham o pacto. Agora, elas precisavam do exército para brandi-lo. O sacrifício havia sido feito. A guerra final estava prestes a começar. A jornada para as fronteiras do clã de sangue foi rápida, impulsionada pela adrenalina e pelo luto. Ao chegarem ao acampamento de guerra dos vampiros, que se formava nas profundezas das montanhas, Amélie irrompeu no centro de comando, o pergaminho em suas mãos. Sua presença não era a de uma filha voltando para casa, mas a de uma guerreira que havia visto o preço total da verdade. Ela não fez discursos sobre amor proibido. Ela desenrolou o pacto. O pergaminho, exalando a magia proibida que custou milhares de anos de segredo e a vida de Vladislav,
revelou a todos os lordes e senhores de sangue a verdade chocante. O clã real humano não era o defensor da luz e da pureza. Ele era o guardião de um segredo sombrio. Um acordo forjado em mentiras que drenava a vida do próprio reino para manter o poder da coroa e vilanizar os vampiros. O efeito foi sísmico. A defensiva cautelosa dos vampiros transformou-se em uma fúria justa. Eles não estavam mais lutando por sobrevivência. Eles estavam lutando para desmantelar uma tirania que havia desonrado a memória de seus ancestrais. Amélie, temperada pela perda e possuída por um foco gelado, foi unanimemente reconhecida como a nova líder. A Casa de Sangue estava pronta para a guerra de aniquilação. Em 3 dias, a contraofensiva começou. Amélie e Elara lideraram as forças conjuntas. Elara, com o sangue da coroa em suas veias, serviu como um farol de legitimidade, atraindo desertores e facções humanas desiludidas que se recusavam a lutar a guerra mentirosa de Lisandra. Amélie liderou as legiões de sombra, seus olhos vermelhos fixos no horizonte. A guerra foi rápida e brutal. As forças de Lisandra, embora numerosas, estavam construídas sobre uma fundação de mentiras. Quando o terror da verdade começou a se espalhar, que sua rainha estava lutando para preservar uma fraude ancestral, a lealdade humana se quebrou. O confronto final ocorreu no coração da capital, não em um campo de batalha, mas na Praça da Coroa, onde o palácio de Lisandra estava. Lisandra, enraivecida e desesperada, sabia que o tempo estava se esgotando. Ela emergiu para a luta final, vestida em armadura de batalha, seus cabelos dourados presos em tranças de guerra. Ela estava pronta para destruir a cidade inteira, se isso significasse silenciar a verdade e matar sua irmã traidora. Vocês trouxeram a ruína para o meu reino, Lisandra gritou, erguendo a espada, canalizando o poder de purificação diretamente de seus magos restantes. Amélie e Elara estavam ao lado, enfrentando a rainha. Você trouxe a ruína para o seu próprio sangue e para o nosso pai, Lisandra, respondeu Elara. Sua voz, antes existente, agora cheia de uma autoridade real, que Lisandra havia enterrado. O pacto está exposto. O reino inteiro sabe que a coroa é uma fraude. Seu reinado termina aqui. A batalha que se seguiu foi menos um duelo e mais uma execução da tirania. Amélie, liberando o poder de sua casa e a dor pela morte de Vladislav, era incontrolável. Ela não buscava a morte de Lisandra por justiça, mas por vingança pessoal. Os feitiços de Lisandra eram poderosos, mas o ódio de Amélie era mais denso. A vampira lutou com uma ferocidade que superava qualquer magia de purificação, encontrando brechas na armadura emocional e física de Lisandra. O fim veio quando Elara, aproveitando um momento de distração de sua irmã, usou sua adaga cerimonial, a mesma que usou para quebrar o selo do pacto, para atingir o cristal de poder incrustado na armadura peitoral de Lisandra. O cristal estilhaçou. O poder roubado de Lisandra cessou. Amélie, com um rugido final, encontrou o pescoço da rainha com sua lâmina. Não houve hesitação, nem misericórdia. O ciclo de tirania da coroa havia terminado com um som gutural e um respingo de sangue real na Praça da Coroa. A guerra parou imediatamente. A morte da rainha e a exposição da verdade que Elara e Amélie traziam desmantelaram o reino. O rescaldo não foi fácil. Não houve um final de conto de fadas, mas sim o início de uma longa e dolorosa reconstrução. Elara, a última herdeira da linhagem, se recusou a assumir o trono de Lisandra, declarando-o uma relíquia da mentira. Em vez disso, ela usou sua autoridade e o pacto para forjar uma nova fundação para o território, a República da Névoa e da Luz, um território compartilhado onde humanos e vampiros seriam forçados a aprender a coexistir sob um código de lei mútua. A vampira e a herdeira não se tornaram rainhas, mas sim arquitetas de uma paz difícil. O luto por Vladislav nunca se dissipou, mas Amélie carregou o sacrifício de seu pai como uma promessa. Ela e Elara construíram seu lar nas ruínas, não do palácio, mas no local onde o pacto havia sido revelado. Um lembrete constante de que a maior força não era a guerra, mas a honestidade. Elas tinham o amor, um amor que havia custado uma eternidade de dor e a vida de um. Mas esse amor provou que nem todos os destinos são escritos em pedra,
e que até mesmo as mais antigas e sangrentas inimizades podem ser desmanteladas pelo ato de escolher a verdade. Amélie, a vampira, não era mais uma ameaça ou uma fugitiva, mas a consorte de uma nova era, a guardiã da paz. Elara, a herdeira, não era mais uma prisioneira do palácio, mas a pioneira de uma coexistência. Seu amor, outrora um segredo sussurrado, tornou-se o testamento gravado na história de um novo reino. A guerra sem fim havia finalmente encontrado seu fim na verdade. Ao do narrador. Assim, o ciclo de sangue e mentiras se quebrou, não pelo poder de exércitos, mas pela coragem de duas almas que ousaram amar onde o ódio reinava. A lição, dizem as crônicas da névoa e da luz, é que a verdade sempre custa caro. Vladislav pagou com sua vida para que sua filha pudesse ter o futuro que ele nunca conheceu. Amélie pagou com sua dor para reivindicar a paz que seu pai havia lutado para proteger. Mas o que você faria? Você arriscaria tudo? Família, lar e a própria paz, por um amor que poderia reescrever a história? O romance entre a vampira e a herdeira triunfou, mas a batalha para manter a paz e honrar os caídos apenas começou. Nos comentários, se você estivesse no lugar de Amélie ou Elara, o que teria feito de diferente sabendo o custo final do amor proibido?